Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar e hoje com uma convidada que está no outro lado do oceano, mais precisamente em Lisboa, Portugal. Estou falando da professora Teresa Caiado, diretora do Instituto Teresa Caiado, que nos trará informações referente ao Pilates e ao Yoga. Mas é claro, vamos conversar um pouquinho antes com Teresa. Boa tarde, Teresa. Como está você? Olá, boa tarde, Jorge. Tudo bem? Olá. Como é que está esse tempo aí em Portugal? Ainda está um bocadinho chuvoso, a primavera está um bocado a demorar a chegar, mas ela vai chegar. Teresa, muito obrigado por nos conceder esta entrevista, que é de grande importância para toda essa população a nível global que procura informações a respeito do Pilates, que procura informações a respeito do Yoga e nem sempre encontra profissionais qualificados. E você, que é uma profissional mega qualificada, está nos auxiliando a levar estas informações. Então eu começo com uma pergunta, Teresa: quem foi Joseph Pilates? O Joseph Pilates foi um visionário do século XX e foi ele o responsável pela sequência por desenvolver o seu método de Pilates. Foi a primeira pessoa a desenvolver o Pilates. Há muitas histórias acerca dele. Eu vou ser relativamente breve para dar uma introdução para vocês perceberem como é que ele desenvolveu o seu método. Ele era judeu, vivia na Alemanha e teve uma adolescência difícil em que tinha alguns problemas de saúde e os médicos aconselharam ele não fazer exercício físico. Ele não resistiu e experimentava tudo e mais alguma coisa e tinha sempre muita curiosidade e sempre foi uma pessoa autodidata. Ele foi pesquisando e foi desenvolvendo as suas coisas, ou seja, ele criou o método durante toda a sua vida. Então, ele já numa vida em adulto, ele trabalhava numa fábrica de cerveja e decidiu ir trabalhar. Ele já tinha constituído família na Alemanha, mas mesmo assim ele decidiu ir trabalhar para a Inglaterra. E a Inglaterra, entretanto, começou a Primeira Guerra Mundial, e ele foi trabalhar para a Inglaterra também numa fábrica de cerveja. Só que, entretanto, começou a guerra e era judeu. Eles puseram num campo de concentração e aí ele foi colaborador numa enfermaria
onde ele utilizava tudo o que tinha à mão para ajudar principalmente as pessoas acamadas, para fazer exercícios. E utilizava molas, pesos, tudo o que vocês possam imaginar. Dele primeiro foi no chão, ou seja, foi fazer exercícios no chão. Ele tinha uma sequência de 34 exercícios, a que chamou de Network, que tinha como objetivo resolver e modificar a condição física das pessoas. Só que a maior parte das pessoas não tinham condição física para executar os exercícios na sua totalidade corretamente. Ou seja, ele quis ajudar as pessoas que tinham alteração dos padrões de movimento incorretos e facilitar-lhes essa aprendizagem. Então ele foi buscar essa aprendizagem que tinha tido como um colaborador nessa enfermaria, com as molas das camas e outras coisas, e começou a construir os seus próprios aparelhos de pilates. Ele e o irmão, porque o irmão trabalhava com ferro, então o irmão, durante a vida toda, ele ia dizendo: olha, faz-me isto, faz-me aquilo, e iam adaptando os aparelhos à medida que iam funcionando, ou que não funcionava, eles iam adaptando. Entretanto, ele em Inglaterra, ele chegou a trabalhar para uma equipe de elite de segurança lá em Inglaterra, e depois, quando acabou a guerra, ele voltou novamente para a Alemanha. E na Alemanha o Hitler convidou-o para trabalhar com o exército, só que ele não queria, só que também não podia dizer que não, então decidiu emigrar para os Estados Unidos. E é nessa altura, quando ele vai para os Estados Unidos, que conhece a Clara, a terceira mulher dele. E muita gente diz que o Pilates ele fez circo e que trabalhou com pessoas do circo. Não, ele nessa viagem foi acompanhado por um circo, ou seja, havia pessoas na tripulação que faziam parte do circo, e ele envolveu-se com essas pessoas e ajudou e quis fazer exercício também com elas, explorar, porque ele adorava explorar o corpo das pessoas. E aí podia aprender mais. A Clara era enfermeira e deu-lhe muito conhecimento a nível de fisiologia e de anatomia, então ele ainda pôde desenvolver muito mais o seu método. E quando eles chegaram a Nova Iorque, eles compraram uma casa, em que dividiram a casa em duas partes. Em três partes. A parte de trás era a casa deles, e a parte da frente dividiram-na ao meio, que era a clínica da Clara, para ela fazer as suas consultas de enfermagem, e a outra parte para ele dar aulas, tipo uma espécie de um mini estúdio, onde construía também os aparelhos e recebia os alunos. Por norma, ele ia recebendo os alunos, e esse estúdio era todo feito de madeira, e por baixo tiveram a sorte de ter um estúdio de balé. Ele trabalhou para a Companhia Nacional de Bailado de Nova Iorque e para outras companhias que lhe pediam para recuperar bailarinos, e ele também tinha essa curiosidade e recuperar pessoas, e ele também praticou boxe, ele foi buscar e foi beber a vários sítios. A Clara, por norma, passava-lhe essa sequência de exercícios no chão e depois faziam nos aparelhos. Só que eles tinham uma quantidade de alunos muito grandes e houve a necessidade, e havia muita gente que vinha de fora e perguntava-lhe: agora, quando eu for para fora, que exercícios é que eu vou fazer, o que é que vou fazer? E ele começou a construir alguns aparelhos, não só para fazer exercícios, mas também que fizessem parte, às vezes, da decoração da casa, para a pessoa ter logo à mão. E ele foi sempre alterando e construindo todos esses aparelhos praticamente até à sua morte. A morte dele, houve muita especulação, mas ele não morreu de velhinho ou de estar doente. Ele morreu com uma infecção pulmonar,
Porquê? Porque o estúdio, houve uma altura que pegou fogo e ele, para ir buscar todo o seu conhecimento, toda a informação, todo o seu estudo, ele entrou dentro do estúdio e foi buscar toda essa documentação e inalou fumo. E ao inalar o fumo ele fez uma infecção nos pulmões, que mais tarde acabou por falecer nos hospitais. Mas só a partir da década de 70, quando ele morreu, quando ele faleceu, é que difundiram os seus conhecimentos, que já estavam todos sedimentados. Quem criou e o que é o método da contrologia? A contrologia é o método Pilates, a quem o Pilates chamou de contrologia. O nome de Pilates surgiu depois, a partir do momento em que ele faleceu, ou seja, os seus discípulos, esses 6 elders que eu te disse, para manterem o nome dele vivo e a sua memória, puseram o nome de Pilates e tiraram o nome de contrologia. Você falou que Joseph Pilates criou equipamentos com molas, correto? Foi um inovador, porque até essa altura todo o tipo de atividade física não tinha molas. Ele nesse aspecto ele foi muito versátil, porque ele agarrou nas molas. As molas fazem uma espécie de contenção a nível dos exercícios e de resistência a nível muscular, que é muito importante a nível neuromuscular, para essa musculatura interna que ele gostava bastante de desenvolver. O Pilates, ele é benéfico para gestantes? Sim, ele é muito benéfico para as mulheres grávidas, para as gestantes, por várias razões. Primeiro porque elas, à medida que vai havendo a gestação, as curvas da coluna, principalmente a curvatura lombar e torácica, são alteradas. Ou seja, o método de Pilates, ele gosta de... Nós todos temos desalinhamentos e ele gosta de alinhar e aperfeiçoar mais o corpo da pessoa. E as grávidas, como esses alinhamentos vão acentuar-se mais depois da gravidez e durante a gravidez, ele gostava de também trabalhar com elas. E o facto da gestante aumentar as suas curvas e também alterar o centro de gravidade vai fazer com que os ombros descaiam para a frente e que, devido também ao aumento do volume do peito, haja mais tensão no pescoço e vai fazer, ou seja, durante a gestação há uma perda de falta de tónus muscular, daí o aumento da barriga a nível do músculo abdominal, porque ele tem que se distender. E então, por uma defesa do corpo, há uma diminuição da falta de musculatura a nível geral e também a nível da musculatura, não só abdominal, mas como do soalho pélvico, a nível do períneo, para a dilatação no pós-parto, também é reduzida. E então é benéfico porque vai tonificar e vai manter a grávida e vai facilitar o parto, por isso é muito bom. E no caso do pós-parto? A mulher quer recuperar rapidamente depois da gravidez, vai recuperar a nível da tonicidade da musculatura abdominal e do tal soalho pélvico, principalmente os músculos do períneo, que são muito importantes. Não te esqueças que eles não têm estatisticamente um estudo mesmo fiável, porque é chamada uma doença silenciosa, a incontinência urinária, mas mais de 70% das mulheres, depois de terem filhos, se não fizerem exercício, têm incontinência urinária e por norma estão numa idade ainda sexualmente ativa, que não convém nada operar. Basta fazer um reforço muscular para recuperar esses músculos, tanto abdominais e perineais, que são fundamentais para reterem todos os órgãos abdominais e do corpo.
Senhoras que estão na fase da menopausa, em que o Pilates pode auxiliar? Também é muito importante porque na fase da menopausa há uma mudança hormonal que muitas das vezes é responsável pela perda de densidade óssea, que conduz à osteopenia, à chamada osteoporose, que é muito falada. Normalmente esta patologia ou seja, pode-se alterar devido a indicações de exercícios com mais carga e impacto, de forma a estimular o metabolismo ósseo. Ou seja, ao darmos carga e impacto a nível ósseo, através da musculatura, vai atrasar ou regredir o envelhecimento precoce e essa perda de massa muscular, que vai depois provocar a osteoporose. E no caso de corpos que estão em formação, como os adolescentes? Aí é muito interessante porque, ou seja, pode-se dar a interiorização de hábitos posturais diferentes com o adolescente a nível de correção postural para o futuro e esteticamente inibidores para o desenvolvimento da autoestima do próprio adolescente, ou seja, se ele toma um autoconhecimento melhor do corpo e tem uma estima ao fazer exercício completamente diferente e uma aceitação melhor do seu corpo. O adolescente tem dificuldade muitas das vezes em aceitar as próprias mudanças. E no caso de pessoas que estão entrando na terceira idade? É ótimo também porque mantém as competências funcionais delas, como o equilíbrio, a força, a resistência, a mobilidade e vai retardando o envelhecimento. Olha, sempre existiu em determinados setores o preconceito. No caso, em relação ao Pilates, como é visto pelo gênero masculino? Por norma, é engraçada essa pergunta que me estás a fazer, Jorge, porque por norma as aulas de Pilates são mais frequentadas por senhoras, mas o Joseph Pilates, ele criou as suas sequências de Pilates força masculina, por assim dizer, porque ele na altura ele tinha mais corpos masculinos para trabalhar do que propriamente femininos, apesar dele apanhar a primeira independência das mulheres, ou seja, as primeiras revoluções a nível feministas nos Estados Unidos foi nessa época quando ele começou a trabalhar. Mas as sequências, ou seja, ele criou, foi como eu disse há bocado, ele tinha uma sequência de 34 exercícios no chão e depois fez sequências específicas nos aparelhos, e essa sequência tem uma lógica para serem feitos. Muitas das pessoas, muitas das escolas, elas nem percebem bem, ou seja, quiseram criar o seu cunho pessoal, mas não perceberam bem a origem e a essência dessas sequências. Essas sequências têm um objetivo, apesar de elas serem repartidas ou divididas numa aprendizagem, sim, para depois chegarem a essa sequência na sua totalidade. E ele criou-as mais para os homens, ou seja, principalmente é dividido em sequências de iniciados, de intermédios e de avançados. As sequências de avançados têm muitos exercícios de força que só os homens ou algumas mulheres já com uma grande condição física é que conseguem realizar. E entretanto os homens têm preferido, agora não, está a voltar outra vez, os homens querem ficar definidos e delineados, não tanto a nível muscular externo, mas sim mais interno, para ter uma figura mais longilínea, por assim dizer, e estão-se a interessar mais por Pilates.
outra vez, novamente, apesar que é também muito importante, principalmente para a recuperação a nível de operação da próstata, porque a maior parte das pessoas nem entende, tanto as senhoras como os homens. Vou dar só uma breve explicação para vocês entenderem. Quem tem um perímetro abdominal muito grande vai fazer com que o peso dos órgãos seja muito forte, lá está, no soalho pélvico, na zona do períneo, e vai empurrar com o peso esses músculos. Ou seja, a gordura abdominal comprime, e então muitas senhoras ficam com retroversão do útero e têm problemas, e daí mais tarde também serem retirados. E no homem os problemas da próstata, porque ela desce e ao descer não fica nivelada com os testículos e com o pénis, que pode provocar incontinência urinária e problemas de ereção. E eles nem têm a noção do quanto problemático pode ser se nós não tivermos esses músculos abdominais e perineais bem firmes. Isto porquê? Porque os músculos perineais, que se encontram por baixo dos órgãos internos, eles têm ligações na parte abdominal, ou seja, daí essa ligação e dessa importância tão forte. Então, nesse caso, o Pilates pode ser utilizado como uma espécie de fisioterapia. Sempre de separar bem a fisioterapia do Pilates. Há uma parte, a fisioterapia é muito importante, tanto logo a seguir à operação no hospital, que é logo a seguir às operações, geralmente recomeça-se logo a fazer uma fisioterapia hospitalar. Às vezes há necessidade de fazer uma fisioterapia extra-hospitalar, e o Pilates muitas das vezes fica ali no meio termo entre quando sai da fisioterapia e se quer começar os exercícios físicos no ginásio, por assim dizer. Há uma sequência muito mais gradual e onde há um sucesso muito maior, apesar que não obrigatoriamente, ou seja, temos atletas de alta competição que fazem Pilates porque recuperar centímetros numa corrida ou segundos na sua performance e no seu alinhamento corporal já vai dar direito a ganhar uma medalha, por exemplo. Ou seja, serve para todo o tipo de pessoas. Nós não podemos ver só como fisioterapia, mas sim, tem muito, a nível de recuperação é muito bom. De cancros, de gravidez, de pós-operatórios, ele é muito, muito, muito eficaz mesmo. Então podemos dizer que para crianças também é excelente. Por norma, o Pilates só se faz a partir dos 10 anos para cima. Isto porquê? Porque a criança ou o adolescente até aos 10 anos tem uma cabeça muito grande e o peso dessa cabeça não a deixa levantar para fazer os abdominais, a sequência de abdominais propriamente dita. Então, e eles gostam de exercícios mais dinâmicos. O Pilates, por norma, os exercícios não são tão dinâmicos logo ao início, sim depois, mais tarde, tornam-se mais fluidos e dinâmicos, e geralmente dos 10 até à adolescência, geralmente para quem é que nós trabalhamos? Ou adolescentes com problemas específicos, ou de entorses, ou de coluna, de escoliose, porque até aos 18 anos, por exemplo, a nível de coluna, a pessoa recupera, o adolescente até esses 18 anos, que ainda dá para fazer uma alteração e recuperar na totalidade tanto a cifose como a escoliose, ou mais tarde é muito difícil. Há um reajustamento, mas ela não desaparece na totalidade. Ou atletas de alta competição, ou seja, os miúdos que já estão habituados a treinar, eles gostam sim, porque têm objetivos específicos e gostam de fazer essa modalidade. Até lá, passa-se até mais para a frente, só se eles quiserem fazer mesmo, fizerem mesmo questão de fazerem Pilates. Mas sim, mas aumenta muito todas a mobilidade e as habilidades motoras de um adolescente. Professora Teresa, agora nós vamos passar para o yoga. Pode ser.
Professora Teresa, o que as pessoas procuram no yoga? Bem, essa pergunta é muito particular pessoa para pessoa e há muitas respostas, mas vou-te dar uma resposta filosófica do Patanjali, uma resposta filosófica indiana da cultura Veda, que ele diz que há uma tripla procura. Há quem procure, há uma procura exterior, uma procura interior e uma procura espiritual. E é esse conjunto dessa tripla procura que as pessoas tentam achar e que se devem encaminhar até para manter essa procura toda integrada e não faltar nada. Então, na procura exterior temos a parte moral ou física, e dentro da moral temos o yama e o niyama. O yama é a disciplina social, a conduta social que as pessoas devem ter na sua comunidade e os seus princípios. O niyama, a disciplina interior, que ela deve ter com ela própria, de acordo com os seus princípios interiores e respeitar-se ela própria. Isso é tudo a procura exterior. Exterior a nível moral. Depois temos a parte procura exterior a nível físico, onde temos os asanas de yoga, que são conhecidas pelas posturas de yoga, os asanas, que é uma disciplina física, e temos o pranayama. O pranayama é um controle da respiração e da disciplina mental, e o pranayama aí também está no mental, na procura interior, ou seja, está na parte física e mental, que é a integração das duas. E dentro desse mental temos o pranayama e o pratyahara, que é retirar os princípios dos sentidos. Porquê? Porque nós temos 5 sentidos, onde temos a audição, o olfato, a visão, o paladar, a parte tátil, e muitas das vezes ao fazermos uma meditação a nossa imaginação ou os nossos 5 sentidos, um cheiro ou qualquer coisa, pode-nos dispersar a mente. E ao serem retirados os 5 sentidos, a pessoa consegue se focar mais numa meditação ou no que está a fazer, tentar abstrair-se do que está à sua volta. Depois temos a procura espiritual, que está dividida em 3 partes. A parte da dhyana, que é a concentração, a dhyana, que é a parte da meditação, e o samadhi. O samadhi é a realização de si mesmo, que todos os mestres de yoga querem chegar a essa parte, ou seja, abstrair-se de tudo e estar na sua plenitude total, mas vivencial, ou seja, estão conscientes e ao mesmo tempo em meditação. Dentro do yoga, por norma na sociedade de hoje, a maior parte das pessoas procuram aquietar a mente e exercitar a parte física. Ainda é muito a procura exterior, por assim dizer. O que são os pontos mármores no yoga? Vem da medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica é a medicina mais antiga a nível oriental. E os pontos mármores, os indianos descobriram-nos e os chineses pegaram neles e desenvolveram-nos mais. E aí é onde são mais conhecidos, que são os pontos da acupuntura. Depois, dentro dos pontos da acupuntura, temos os meridianos principais, temos os pontos curiosos, temos uma série de pontos que eles foram desenvolvendo e foram descobrindo. Mas quem os descobriu primeiro, quem os desenvolveu mais no corpo, ou seja, onde eles foram reconhecidos mais foi na medicina ayurvédica, que eles também fazem a leitura do pulso, tal como na medicina tradicional chinesa ou japonesa, porque a acupuntura, há vários tipos de acupuntura, como o Jorge deve saber, há a chinesa, há a japonesa, há a vietnamita e assim há a coreana e assim por diante, e elas pegaram nesses pontos mármores e desenvolveram mais a sua medicina.
Então, na verdade, a medicina ayurvédica tem uma influência muito grande no yoga. Sim, isto porquê? Porque o yoga na Índia, ele não é visto como no Ocidente. No Ocidente é mais visto como uma parte de uma atividade física ou de meditação. Os asanas, por assim dizermos, na medicina ayurvédica é por um complemento de medicação, ou seja, faz parte de tratamentos de patologias, ou seja, os médicos dão determinados asanas, que são os tais exercícios que nós chamamos de exercícios no yoga, que são os asanas, e consoante essa sequência de exercícios vão curar determinado tipo de patologias que têm um impacto orgânico nos órgãos. Quais os efeitos do yoga no emocional e orgânico dos praticantes, professora Teresa? Olha, pela sequência da nossa conversa, os asanas eles têm um impacto orgânico e um impacto emocional. Geralmente no Ocidente as pessoas focam-se mais no impacto físico e só depois o emocional é que vem mais tarde. É que eles começam a reparar ao longo do tempo que tem um efeito a nível de comportamento e mesmo até a nível mental. Mas são dois aspectos completamente diferentes. Ou seja, consoante a sequência desses asanas, ou seja, cada asana tem um impacto orgânico e emocional. E na junção de todos ainda vai criar um impacto orgânico e emocional maior na pessoa que faz uma prática de yoga, por assim dizer. Por exemplo, isto só para dar um exemplo para se tornar mais fácil, as torções são posturas revitalizantes, como as invertidas. Por norma, as invertidas são posturas mais excitantes, mais de energia, mais focadas para a vitalidade. As anteflexões são mais restaurativas e mais introvertidas, ou seja, a parte mental e emocional vai ficar mais coerente e mais fluida e mais tranquila. Há uma paz, uma tranquilidade mental e a nível de recuperação, a nível orgânico, muito maior. Depois temos a longo prazo as posturas, por exemplo, numa depressão é muito bom fazer-se torções porque vai estimular a energia da coluna, a tão conhecida chamada Kundalini, não só para os prazeres sexuais, mas também a nível da vitalidade da pessoa. As próprias invertidas vão recuperar e posturas deitadas vão fazer com que, a nível de pressão, numa depressão mais extrema, a pessoa se consiga recuperar fisicamente e recuperar a energia mental para depois ter condições para fazer uma prática mais física, porque a pessoa que está com depressão, como vocês sabem, o cérebro consome a maior parte da energia e a pessoa já está tão esgotada emocionalmente que não tem força nem energia para funcionar com o resto do corpo, então tem que ser tudo enquadrado e englobado. Não sei se fui clara. Foi sim. Inclusive, eu tenho uma questão. Vamos supor, as asanas, ela pode ser praticadas por pessoas de todas as idades ou pessoas que têm limitações físicas teriam grandes dificuldades? Todas as pessoas, mesmo até por amputados, ou pessoas que andam em cadeiras de rodas, ou mesmo pessoas que tenham paralisias. Não há problema, porque o yoga tanto se pode praticar deitado. Eu faço sempre uma prática no verão, por exemplo, aos meus alunos, porque eles pensam, vêm as posturas de yoga que nós costumamos fazer de pé deitadas e eles pensam, vai ser uma aula super fácil. E não é assim tão fácil. A permanência e a postura torna-se bastante mais rigorosa porque é com o peso do corpo e é muito mais difícil. E, por exemplo, dá para um tetraplégico ou um paraplégico fazer no chão.
Dá para recuperações a nível físicas fabulosas, mesmo. Só que é tudo adaptável, ou seja, tem que se fazer uma prática, nem todas as pessoas conseguem fazer as mesmas posturas, devido também à sua capacidade, à sua idade, a uma série de fatores. Como as pessoas podem escolher o tipo de yoga que possam vir a suprir as necessidades? Ou seja, o tipo de yoga eu costumo dizer muito aos meus alunos. Tem muito a ver com a característica e a personalidade da pessoa. Se a pessoa é muito ativa, gosta de uma prática de yoga mais ativo. Se é uma pessoa mais tranquila, gosta de um yoga mais meditativo, restaurativo, por assim dizer. Mas ainda pegando, por exemplo, na medicina ayurvédica, eles dividem a pessoa com 3 características físicas: o Vata, o Pitta e o Kapha. Ou seja, o Kapha é o típico gordinho, anafado, que não gosta muito de fazer exercício. Vai praticar esse tal yoga mais de, por exemplo, de respiração, ou de meditação, ou restaurativo. Um Pitta, que é o mais elétrico, gosta de um Ashtanga, de um Hot Yoga, de um Hatha Yoga. Hatha significa exercício, de um yoga mais físico, por assim dizer. E o Vata fica ali no meio. Nós temos as 3 características, o Vata, o Pitta e o Kapha, que elas vão se alterando a nível de quantidade ao longo da vida, ou seja, tem um predomínio maior em determinadas alturas da vida, quando se é criança, quando se está em adulto, ou já quando se é mais velho. Professora Teresa, país? Portugal. E como as pessoas podem fazer para entrar em contato com o Estúdio Teresa Caiado e a professora Teresa Caiado? É muito fácil. O estúdio está bem identificado no Facebook como Estúdio Teresa Caiado e podem escrever para o nosso e-mail estudioteresacaiado@gmail.com, ou podem ligar para o telefone fixo 21 727 126. E no caso de cursos? No caso de cursos também é a mesma coisa, tanto na internet como via e-mail, podem nos identificar e escrever, que brevemente obterão uma resposta nossa. Professora Teresa Caiado, eu agradeço por esta entrevista, por estas informações valiosíssimas e, sem dúvidas, não temos palavras para agradecer. Nada, eu é que agradeço. Muito obrigada pela vossa atenção e pelo vosso espaço. Obrigada. Nós que agradecemos. Caros amigos, chegamos ao fim de mais um Ciência e Espiritualidade. E não vamos esquecer que todas as quartas-feiras, na faixa das 21 horas, estamos no Portal Jorge Guedes, Web TV Espaço Jorge Guedes, Web Rádio Espaço Jorge Guedes, e uma boa novidade, em breve, mas muito em breve, também na TV a cabo NET. Então, um forte abraço e um beijo no coração.
FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Ele em Inglaterra, ele chegou a trabalhar para uma equipe de elite de segurança lá em Inglaterra, e depois, quando acabou a guerra, ele voltou novamente para a Alemanha. E na Alemanha o Hitler convidou-o para trabalhar para o exército, só que ele não queria, só que também não podia dizer que não, então decidiu emigrar para os Estados Unidos. E é nessa altura, quando ele vai para os Estados Unidos, que conhece a Clara, a terceira mulher dele. E muita gente diz que o Pilates ele fez circo e que trabalhou com pessoas do circo. Não, ele nessa viagem ele foi acompanhado por um circo. Ou seja, havia pessoas na tripulação que faziam parte do circo, e ele envolveu-se com essas pessoas e ajudou e quis fazer exercício também com elas, explorar, porque ele adorava explorar o corpo das pessoas, e aí podia aprender mais. A Clara era enfermeira e deu-lhe muito conhecimento a nível de fisiologia e de anatomia, então ele ainda pôde desenvolver muito mais o seu método. E quando eles chegaram a Nova Iorque, eles compraram uma casa, em que dividiram a casa em duas partes. Em três partes. A parte de trás era a casa deles, e a parte da frente dividiram-na ao meio, que era a clínica. Foi um visionário do século XX e foi ele responsável pela sequência por desenvolver o seu método de Pilates. Foi a primeira pessoa a desenvolver o Pilates. Há muitas histórias acerca dele. Eu vou ser relativamente breve para dar uma introdução para vocês perceberem como é que ele desenvolveu o seu método. Ele era judeu, vivia na Alemanha e teve uma adolescência difícil, em que tinha alguns problemas de saúde e os médicos aconselharam ele não fazer exercício físico. Ele não desistiu e experimentava tudo e mais alguma coisa, e tinha sempre muita curiosidade e sempre foi uma pessoa autodidata. Ele foi pesquisando e foi desenvolvendo as suas coisas, ou seja, ele criou o método durante toda a sua vida. Então, ele já numa vida em adulto, ele trabalhava numa fábrica de cerveja e decidiu ir trabalhar. Ele já tinha constituído família na Alemanha, mas mesmo assim ele decidiu ir trabalhar para a Inglaterra. E em Inglaterra, entretanto, começou a Primeira Guerra Mundial, e ele foi trabalhar para a Inglaterra também numa fábrica de cerveja. Só que entretanto começou a guerra e era judeu, eles puseram num campo de concentração.
Olá, o programa Ciência e Espiritualidade está no ar e hoje com uma convidada que está no outro lado do oceano, mais precisamente em Lisboa, Portugal. Estou falando da professora Teresa Caiado, diretora do Instituto Teresa Caiado, que nos trará informações referente ao Pilates e ao Yoga. Mas é claro, vamos conversar um pouquinho antes com Teresa. Boa tarde, Teresa. Como está você? Olá, boa tarde, Jorge. Tudo bem? Olá. Como é que está esse tempo aí em Portugal? Ainda está um bocadinho chuvoso, a primavera está um bocado a demorar a chegar, mas ela vai chegar. Teresa, muito obrigado por nos conceder esta entrevista, que é de grande importância para toda essa população a nível global que procura informações a respeito do Pilates, que procura informações a respeito do Yoga e nem sempre encontra profissionais qualificados. E você, que é uma profissional mega qualificada, está nos auxiliando a levar estas informações. Então eu começo com uma pergunta, Teresa: quem foi Joseph Pilates? O Joseph Pilates, e aí ele foi colaborador numa enfermaria, onde ele utilizava tudo o que tinha à mão para ajudar principalmente as pessoas acamadas, para fazer exercícios. E utilizava molas, pesos, tudo o que vocês possam imaginar. Dele primeiro foi no chão, ou seja, foi fazer exercícios no chão. Ele tinha uma sequência de 34 exercícios, a que chamou de Mat Work, que tinha como objetivo resolver e modificar a condição física das pessoas. Só que a maior parte das pessoas não tinham condição física para executar os exercícios na sua totalidade corretamente. Ou seja, ele quis ajudar as pessoas que tinham alteração dos padrões de movimento incorretos e facilitar-lhes essa aprendizagem. Então ele foi buscar essa aprendizagem que tinha tido como um colaborador nessa enfermaria, com as molas das camas e outras coisas, e começou a construir os seus próprios aparelhos de Pilates. Ele e o irmão, porque o irmão trabalhava com ferro. Então, o irmão, durante a vida toda, ele ia dizendo: olha, faz-me isto, faz-me aquilo, iam adaptando os aparelhos à medida que iam funcionando, ou que não funcionava, eles iam adaptando.